Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar agora da Série B do Campeonato Brasileiro. Já fiz um vídeo para vocês da Série A2 do Paulista, fiz um vídeo para vocês da Série A3 do Paulista e agora, neste domingo, 10 de abril, eu vou falar sobre o término da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, a Série B todo mundo está apontando o Grêmio, está apontando o Vasco, né? Está apontando o Cruzeiro como os times quase dono das vagas voltando para a Série A. Não é bem assim, hein? Não é bem assim. Tanto que os três não venceram na rodada. Né? Quem venceu foi o Bahia, com propriedade, o Cruzeiro. Só 4 times venceram: Bahia, Londrina, Brusque e Sport. E desses 4 eu quero destacar o Bahia, que venceu com propriedade o Cruzeiro, jogando bem, e o Londrina, que venceu com propriedade o Náutico. Ah, mas o Brusque venceu o Guarani por 1-0 também, jogando em campo neutro, porque ele estava cumprindo uma punição. Mas só fez 1-0 no final do jogo num erro bizonho do Leandro Castan. O estreante Leandro Castan enterrou o Guarani, então esse erro bizonho proporcionou a vitória do Brusque. Maravilha, mas não teve mérito. Ele teve a inteligência de atrasou uma bola errada, recuperou e fez o gol. E o Sport também, jogo para 0-0 com o Sampaio, jogo muito ruim. E aí, numa bola alçada na área, no finalzinho da partida, o Venegas foi lá e fez 1-0 para o Sport. Mérito do Sport, mérito para o Brusque, mas os dois não jogaram bem. É isso que eu quero que vocês entendam. Já o Bahia não. Principalmente o segundo tempo, venceu e convenceu diante do Forte Cruzeiro. E o Londrina, a mesma coisa, do Adilson Batista, venceu e convenceu em cima do Náutico, certo? Esses 4 times venceram e eu vou passar por todos os jogos dessa primeira rodada. Aliás, jogos que não aconteceram. Das 10 partidas, nós tivemos 8 nessa primeira rodada, porque o CSA e o CRB estão envolvidos no campeonato, em outros campeonatos, e aí a CBF marcou Novo Horizontino e CRB, que seria em Novo Horizonte nessa primeira rodada, 4 de maio, 19 horas. E CSA e Criciúma, também que seria nessa primeira rodada, para o mesmo dia 4 de maio, mais às 21 horas. Então, nesta primeira rodada, tivemos 8 jogos e vamos passar por esses 8 jogos, perfeito? Bom, vamos começar então com o jogo que abriu aí a sexta-feira, né? A sexta-feira, na verdade, nós tivemos 3 jogos, o Brusque com o Guarani, o Bahia com o Cruzeiro e o Vasco com o Vila Nova. Quero começar com o Bahia, que fez 2-0 em cima do Cruzeiro, num jogo que no primeiro tempo foi muito equilibrado, né? Os dois times criando poucas oportunidades de gols e um jogo bem amarrado. No segundo tempo, com as substituições feitas pelo Guto Ferreira, o Bahia foi mais incisivo e principalmente quando entraram o Davó, que é do Corinthians, estava emprestado para o São Bernardo na série no Paulistão, São Bernardo que foi nas quartas de final, Davó era titular, Davó e o Vitor Jacaré deu outro ritmo ofensivo para o Bahia, o Guto Ferreira colocou os dois, na primeira bola do Jacaré em campo, o Davó cruzou e o Jacaré fez 1-0, ele entrou aos 9 e fez 1-0 aos 10 do segundo tempo, e aí o Bahia ficou em cima, o Cruzeiro mais assustadão, o Paulo Pesolano falou depois no término da partida que realmente precisa de mais alguns reforços, que está acertando o Cruzeiro, que foi vice-campeão mineiro e tal. E aí o próprio Jacaré, numa jogada pelo lado esquerdo, um tapa na bola, fez um golaço, 2-0. Bahia no segundo tempo muito bem, se credenciando assim a brigar. A primeira rodada ainda, mas está se credenciando. Né? Em casa venceu o Cruzeiro, que é um concorrente direto pelo acesso, 2-0, tranquilo. A torcida do Bahia está esperançosa, começa o campeonato esperançoso, a torcida do Cruzeiro preocupada. Na mesma sexta-feira, o Brusque fez 1-0 em cima do Guarani, jogo muito ruim, gente. Né? O jogo foi na ressacada, o Brusque estava cumprindo punição de uma partida, o jogo foi jogo para 0-0, as equipes criando pouco, jogo amarrado, jogo de início mesmo de campeonato, jogo com times com medo, poucas finalizações, o jogo era para ser 0-0 horroroso, mas o Daniel Paulista quis colocar um esquema de 3 zagueiros no segundo tempo, talvez para dar mais ofensividade para os laterais. Falo talvez porque nada disso aconteceu. Ou mais criatividade para o meio campo, ou mais força ofensiva, mas o Guarani foi ridículo. O Guarani foi ridículo. E a entrada do Leandro Castan, e respeitando o Leandro Castan, sua carreira, tudo que ele já fez pelo futebol e tal, para que contratar um veterano desse, o Guarani?
O Guarani que foi para as quartas de final do Paulistão, encarou o Corinthians de igual, empatou com o Corinthians em Itaquera, foi para os pênaltis, acho que foi 11-10. Para que traz um veterano desse, cara? Ah, não é porque ele errou, é que é caro. Você deve ter cara na base melhor. Colocou o Leandro Castan, uma falha grotesca. Bola tocando assim, ele me toca uma bola pelo meio, erra o passe, o Alexandre pegou a bola aqui e fez o gol. Aquela saidinha ordinária, o Guarani perdeu o Brusque 1-0 num erro bizonho. E no próprio, na sexta-feira, o Vasco empatou com o Vila Nova. Olha, a torcida do Vasco vaiou muito o técnico Zé Ricardo e os jogadores. O Nenê, que não está jogando nada, saiu e mais uma vez peitou o próprio Zé Ricardo reclamando. O Zé Ricardo até na entrevista coletiva admitiu que o Nenê não é a primeira vez. Você percebe que a relação está estremecida. Pois bem, o Vasco começa logo com 8 minutos de jogo, fez 1-0 com o Raniel. Logo em seguida, o Arthur Rezende, numa cobrança de escanteio, empatou para o Vila Nova. O Vasco teve um gol que foi corretamente anulado. Antes de sair o gol, teve um empurrão dentro da área. O Vasco fez o gol e o VAR definiu que realmente o gol deveria ser anulado e foi. E o Vasco não conseguiu ser efetivo dentro de casa. É verdade que o Vila do Igor Magalhães é bem treinado, é um time certinho, é um time que vai dar trabalho, mas o empate deixou o Vasco. Será que dá? Ninguém sabe, né? No sábado eu acompanhei Chapecoense e Ituano. O jogo também, em termos de criatividade e finalização, deixou muito a desejar. Primeiro tempo ruim. No segundo tempo, já aos 30 minutos, numa cobrança de falta do lado direito na área, o Ailon de cabeça. Ailon ex-Chapecoense. O Ailon fez 1-0 para o Ituano, mas o Ituano não soube vencer fora de casa. Recuou demais, trouxe a Chape, e aí num chute bem bonito do Derek, já aos 44 do segundo tempo, o Ituano desperdiçou a chance de fazer 3 pontos fora de casa, e a Chape do Gilson Kleina chegou a um empate, que na verdade, por tudo que foi no jogo, um empate merecido. No sábado também, a Ponte Preta empatou com o Grêmio 0-0. Outro jogo, a Ponte, o Hélio dos Anjos está tentando reformular depois do rebaixamento no Paulistão, e o Grêmio, campeão gaúcho, o Roger está tentando acertar. O Grêmio foi melhor, se você pegar um todo no jogo, foi melhor. Inclusive, no primeiro tempo, o Lucas Silva teve um pênalti para o Grêmio, que realmente aconteceu. O Lucas Silva bateu para fora. No segundo tempo, o jogo ficou muito amarrado, poucas chances de gol, e a Ponte, eu entendo assim, a Ponte conseguiu um ponto diante do favorito Grêmio. O Grêmio foi um pouquinho melhor, perdeu um pênalti, poderia ter saído com a vitória, e a Ponte ainda precisa se acertar. Assim, não é aquele time que você fica pensando que dá para brigar para o G4. É início, muitos jogadores vão chegar ainda, os times vão se acertar, mas 0-0 para mim foi melhor para a Ponte. Já o Sport no sábado à noite fez 1-0 em cima do Sampaio e nos finalzinho do jogo, aos 43 do segundo tempo. Jogo ruim. O Léo Condé está começando um trabalho no Sampaio, o Gilmar Dalpozo no Sport, jogo amarrado, jogo tal. E aí, quando tudo caminhava para o 0-0, um cruzamento na área, o Vanegas de cabeça fez 1-0 e o Sport, junto com o Bahia, com o Londrina e com o Brusque, pula na frente. Para o Sport, que pode transformar a ilha no seu caldeirão importante. Para o Sampaio, esse começo de trabalho, claro, estão chegando jogadores em todos os times, inclusive no Sampaio. A tendência é melhorar. Tombense e Operário fizeram empate de 1-1. O time da casa do Emerson Maria fez 1-0 com gol do veterano Ciel, 41 anos, cobrando o pênalti 1-0. Mas o Felipe Saraiva foi buscar empate importante do Operário, do Claudinei Oliveira, fora de casa. O Operário empata muito. O Operário às vezes não começa bem, daí ele cresce, depois ele cai. Vamos ver esse ano com o Claudinei Oliveira como fica. Já neste domingo, o Londrina pela manhã passou o trator em cima do Náutico. Johnny Lucas e Gabriel Santos fizeram os gols do Londrina. Londrina foi muito superior. O Náutico nada criativo e tudo. E o Londrina em cima soube fazer os fatores campo e torcida. E o Adilson Batista começa um trabalho na Série B promissor. Então, esses foram os 8 resultados. Lembrando que Novo Horizontino e CRB vão jogar só no dia 4 de maio, 19 horas, e CSA e Criciúma vão jogar no dia 4 de maio, às 21 horas. E aí sim, nós fecharemos
a primeira rodada, já que 2 partidas não aconteceram. Bahia, Londrina, Brusque, Sport com 3 pontos largam na frente. O Grêmio empatou fora com a Ponte, perdeu um pênalti, então dá para você falar que a tendência é crescer. O Vasco preocupante e o Cruzeiro também preocupante. Então veremos, claro, com a sequência da rodada. E já que a gente está falando em sequência da rodada, a segunda rodada já começa nesta terça-feira. Eu estou gravando o vídeo aqui no domingo, dia 10 de abril. No dia 12, nós já vamos ter, na terça-feira já começa a segunda rodada. Então, terça-feira agora, dia 12 de abril, às 19 horas, finalmente o Novo Horizontino vai estrear. Vai jogar com o Vila Nova, lá em Goiânia. Vila e Novo Horizontino, terça-feira agora, às 19 horas. Na terça-feira, agora também às 21 horas, teremos o Cruzeiro jogando a primeira em casa contra o Brusque. O Cruzeiro que perdeu na estreia, o Brusque que venceu. Então, terça-feira agora, no dia 12, nós teremos 2 partidas. Vila Nova e Novo Horizontino, 19 horas, 21 horas, Cruzeiro e Brusque. Depois a segunda rodada prossegue na quinta-feira com jogo único. Criciúma finalmente fazendo sua estreia, já que o jogo com o CSA foi adiado da primeira rodada. Criciúma jogando em casa, quinta-feira, 14, 20 horas, enfrentando o Londrina, que venceu na primeira rodada. Aí vamos para sexta-feira, na prosseguimento da segunda rodada, quando o Grêmio recebe a Chape, 19 horas, lá em Porto Alegre. Aí às 21h30, o Náutico, querendo a reabilitação, faz um duelo sensacional aí, um duelo nordestino contra o Bahia, que estreou muito bem fora de casa. Veremos o Náutico em casa e o Bahia fora. Outro bom jogo, sexta-feira, às 21h30. Aí a rodada prossegue no sábado, 11 da manhã, quando o Operário recebe a Ponte. O Operário que empatou fora, a Ponte que empatou dentro. Esse é o jogo do sábado às 11 horas da manhã. No sábado às 16 horas, em Itu, interior de São Paulo, o Ituano recebe o CSA, que vai estrear também, já que sua partida da primeira rodada foi adiada. E às 16h30 do sábado, o Sampaio recebe Tombense. O Sampaio perdeu na primeira rodada, o Tombense empatou. No sábado, 18h30, o Guarani recebe o Sport. Guarani e Sport no Brinco de Ouro. E aí a gente encerra a segunda rodada no sábado que vem, 19 horas, com o CRB estreando diante do Vasco. Olha que partida difícil pro Vasco, hein? Um CRB que vai estrear, CRB do Marcelo Cabo que vai estrear, depois da sua partida da primeira rodada ser adiada. E claro, no domingo que vem, eu venho com toda a segunda rodada, todos os detalhes, as curiosidades, a classificação da segunda rodada da Série B, e assim farei durante as 38 rodadas. Perfeito? Forte abraço a todos, grande abraço.